Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Bem-vindo a mais um Diário da Copa aqui comigo. Então vamos começar sobre os jogos de ontem na Copa do Mundo de 2026. Eu achei um dia meio, tirando um dos jogos, que foi o jogo de Portugal, achei um dia meio para baixo, meio fraco. Não gostei muito também do jogo da Inglaterra, mas vamos começar por Portugal. Portugal ontem fez 5-0 no Uzbequistão e o grande destaque vai para o Cristiano Ronaldo. Ele desencantou, dava para ver que ele estava meio nervoso, meio agitado, mas Portugal começou pressionando, quase abriu o placar logo no comecinho do jogo com certa facilidade e aí ele desencantou. E aí ele mudou como ele jogou, estava mais leve, estava mais solto. Portugal jogou bem, dando bastante chute fora da área, pressionando o adversário e o Uzbequistão também não dava nenhum susto, teve um chute fora da área, acabou fazendo um gol, mas o juiz voltou pelo VAR e marcou falta. E aí eu acho debatível, porque se fosse uma seleção maior, eu não sei se daria falta, porque algumas faltas nessa Copa não têm sido marcadas e normalmente são. Tá um jogo mais agressivo. O Cristiano Ronaldo fez outro gol, quase fez o terceiro algumas vezes, num lance bem legal de bola parada, uma jogada ensaiada. E foi isso, jogou em alto nível, Portugal soube usar das suas qualidades do meio para frente, foi bom de ver, foi um jogo legal. Depois tivemos Inglaterra 0, Gana 0 e foi aquilo, né? A Inglaterra tentando e não conseguindo, e Gana se segurando bastante ali na defesa, então não criou tantas oportunidades. Inglaterra, mesmo mais organizada, não jogou com tanta intensidade como no primeiro jogo com a Croácia. Eu achei um jogo mais truncado, mais carrancudo, e aí o grupo está aberto no sentido de quem fica em primeiro, segundo e até um terceiro colocado. Depois tivemos Croácia 1, Panamá 0, e aí eu acho que para mim, que eu vi assim inteiro, é o pior jogo da Copa, achei bem ruim. Croácia conseguiu fazer o gol ali já na parte meio para o final do segundo tempo, mas foi um jogo modorrento, nada aconteceu, o Panamá não conseguia, até produzia, mas não conseguia finalizar, a Croácia meio com uma preguiça de jogar, e então foi esse o Croácia 1, Panamá 1. E Colômbia e República Democrática do Congo, foi isso aí que vocês assistiram. À noite, bem tarde, 1-0, classificou, meio protocolar, entre aspas, e o Congo não apresentou muita coisa. Então, esse foi o dia de ontem, foi um dia bem fraco, mas estou animado para o dia de hoje e para o jogo do Brasil, né? Então, vou comentar agora nos palpites. E agora vamos falar os palpites, né, do dia. Então temos vários jogos, várias coisas a comentar. Eu vou deixar o jogo do Brasil por último, né? Então nós temos Bósnia e Catar. Eu acho que vai Bósnia 2, Catar 1. A Bósnia é um time bem melhor e o Catar é um time bem fraco. Canadá e Suíça, eu vou para Canadá 2-0 em cima da Suíça. E lembrando que hoje os jogos já são do grupo no mesmo horário. Então no primeiro horário nós temos esses quatro jogos, e isso acontece muito porque teve épocas que os jogos eram separados, e aí como você resolve, né? Como você já está classificado, se você não está, então a Copa há alguns anos, há bastante tempo, né? Os jogos são no mesmo horário. Aí temos o horário que é o jogo do Brasil, então temos Brasil, Escócia, Marrocos e Haiti. Eu acho que o Marrocos ganha do Haiti de 2-0 e o Brasil vai ganhar da Escócia de 2-1. Então, eu estou animado para esse jogo do Brasil. É o último jogo que o Ancelotti tem para errar ou para fazer algum teste, porque depois, na segunda que vem, provavelmente, se terminar em primeiro, já é mata-mata, já perdeu, tá fora. E então tem essa curiosidade de ver como ele vai montar o time, quem ele vai escalar no lugar do Rafinha, se o Neymar vai jogar, quanto tempo ele vai jogar. Então tem essa curiosidade assim de ver Brasil. E no último horário é às 10 horas da noite. Temos África do Sul e Coreia do Sul. Eu acho que a Coreia ganha com facilidade. O time da África do Sul é bem ruim. Achou um empate lá no último jogo, no pênalti, assim, mas é bem ruim. E às 22 também, República Tcheca e México. E aí eu vou de México. 3-1, quero o México bem classificado, numa boa posição. Vai ser interessante de ver. Então hoje começa essa
terceira e última fase de grupos. Vamos definir os primeiros, os segundos e os melhores terceiros para a próxima fase. E eu quero saber se vocês gostaram do jogo do Cristiano, estão animados para o Brasil hoje e qual a expectativa para a Copa, que agora já se aproxima da sua fase final. Domingo já vai começar mata-mata e eu estou bem curioso para mata-mata, para essa nova fase de 16 avos. Se algum grande vai cair, se a gente já vai ter alguma surpresa ou se vai ser os mesmos favoritos de sempre. É isso. Tenham um bom dia. Até amanhã. Tchau.